Bem-vindos à aula Desordens Genéticas Congênitas e Síndromes. Nós iremos falar um pouco sobre a origem, sobre as definições, sobre as doenças, algumas delas, sobre algumas também síndromes são catalogadas, para que possa nos ajudar durante o desenvolver da clínica na área de pacientes especiais, certo? Meu nome é Renata Torreão, sou mestranda da UFC. Então, vamos iniciar falando o que seriam as desordens genéticas, que levariam também a algumas doenças e síndromes. Então, com o nosso entendimento, com o passar do tempo que vamos desvendando os segredos de como é o genoma humano, que seria um conjunto completo de todos os genes, nós podemos entender e aprender que quase todas as doenças elas têm um certo componente genético. Algumas delas podem ser causadas por mutações, que são herdadas de pais e estão presentes em um indivíduo ao nascer, como, por exemplo, a anemia, a doença falciforme. Outras, por exemplo, doenças são causadas por mutações que se adquirem de um gene ou de um grupo de genes que ocorre durante a vida de uma pessoa. E tais mutações, essas mutações não seriam herdadas de um pai, mas elas ocorrem aleatoriamente ou devido a alguma exposição ao meio ambiente, como, por exemplo, a fumaça do cigarro, entre outros. Entre elas podemos citar o câncer e algumas formas de neurofibromatose. Nós podemos identificar o que seria o genoma humano, que seria o conjunto de instruções, de informações, de dados genéticos que são encontrados em uma célula. Nós podemos ver a imagem, que seria do genoma humano, que consiste de 23 pares de cromossomos que são encontrados no núcleo das células, como também um pequeno do cromossomo encontrado nas mitocôndrias. Este conjunto de 23 pares de cromossomos possui em torno de 3 bilhões de bases nitrogenadas numa sequência organizadas, certo? E examinando especificamente a imagem de um cromossomo, nós podemos ver a sua forma e ter algumas informações a partir da doença ou da síndrome que tenha sido levada, formada, diagnosticada, identificada como alteração neste ou em outro ou em vários cromossomos. Um cromossomo, ele tem uma forma, uma estrutura em torno de um tamanho, comprimento, na vertical de 0,2 a 20 micrômeros, certo? Ele também pode ser chamado de cromossomo no português brasileiro ou cromossoma no português europeu. Ele é composto por uma longa sequência, como já foi falado, de bases nitrogenadas, que é uma longa sequência de DNA que contém vários genes, e outras também sequências de nucleotídeos, todos eles com suas funções específicas, certo? O cromossomo, ele tem uma parte número 1, como podemos visualizar, cromatídeo, tem 2 braços idênticos, certo? Temos também o ponto de ligação, que seria o número 2, o centrômero, e também temos os 2 braços, o braço curto, que é representado pelo número 3, e o braço longo, representado pelo número 4. O que seria, então, uma desordem genética? Entendendo o que seria o genoma, uma desordem nesse genoma poderia ser dito como uma mudança, uma alteração que ocorreu na sequência, na organização desses dados, dessa sequência do DNA que existe, normal. Então, qualquer alteração que venha a ocorrer, sendo ela herdada ou não, seria uma desordem genética. Nós só podemos entender como causas das desordens genéticas, dentre elas, uma mutação de um gene, que seria através de uma desordem monogênica, ou seja, de um único gene, ou mutações em vários genes, que seria um transtorno de herança multifatorial, assim classificado, ou uma combinação de mutações genéticas e fatores ambientais, como citado já o cigarro, ou por danos no cromossomo, na sua estrutura, no seu número, ou seja, alterações de número, estrutura, que é a forma como eles carregam. Síndrome, ela poderia ser definida como um conjunto, certo? Ela é uma palavra grega
né, chamada de síndrome, que seria denominada de reunião, concurso, união, certo? Só que na medicina ela é dita como um enfermo, um doente ou relativo a uma doença. Ou seja, poderíamos caracterizar, definir como síndrome um aglomerado, uma união, um conjunto de sinais e sintomas clínicos que podem resultar de uma ou mais causas. Então, ela não é dita na medicina como uma doença, ela é uma condição médica. E ela pode também receber esse nome de síndrome ou síndrome. Existe uma necessidade de que haja um melhor entendimento, uma melhor cooperação, um melhor engajamento de várias equipes para que haja inicialmente uma suspeita e depois se chegue a um diagnóstico do paciente. Então, é necessário que exista uma equipe multidisciplinar engajada para que através de exames, sejam eles físico, radiográfico, laboratorial, se consiga se diagnosticar, se entender e chegar a um diagnóstico correto num tempo mais hábil para um melhor tratamento do paciente. Ou seja, que durante a anamnese também feita por nós dentistas já, né, se utilize o máximo possível aquele tempo com a família para que se descubra histórias sobre as doenças clínicas que possam acometer a família nas gerações anteriores, para que se lembrem fatos relacionados com aquela doença ou aquela síndrome, aqueles sinais e sintomas que estamos visualizando, para que eu possa levar a um diagnóstico mais seguro junto com os outros profissionais, para que assim seja dado um melhor tratamento no menor tempo possível, melhorando assim a qualidade de vida do paciente, certo? Lembrando que sempre também devem ser analisados a questão familiar, como também a curva de crescimento do paciente. Porque sabemos que quando um diagnóstico ele é bem conduzido, ele representa grande parte, quando uma anamnese ela é bem conduzida, ela representa grande parte de um diagnóstico, ficando bem menor a quantidade de diagnóstico dado tanto pelos exames e também pelo exame clínico. Ou seja, os exames laboratoriais e clínicos têm um menor percentual de responsabilidade no diagnóstico, e sim uma boa anamnese, certo? Então, qual a importância de se conhecer, então, as doenças, as síndromes? Na nossa área, um pouco de conhecimento do complexo crâniofacial, das características intraorais, pode nos levar a ajudar nesse diagnóstico. Então, se inicialmente existir uma suspeita e para que haja um diagnóstico precoce. Para que eu saiba qual momento da vida do paciente vão se manifestar sinais e sintomas, qual o grau de deficiência mental ou física que pode levar aquele paciente, quantas pessoas podem ou poderão estar afetadas por aqueles sinais e sintomas, doença ou síndrome, para que aí eu faça o melhor planejamento do paciente, melhorando assim a qualidade de vida reduzindo os gastos com os custos do tratamento. Então, onde o dentista iria entrar nessa ajuda do diagnóstico? Como ele auxiliaria nesse diagnóstico? Pelo seu conhecimento, como já falado anteriormente, do complexo crâniofacial, da região intraoral, ele pode ajudar com outros profissionais a chegar a esse diagnóstico, certo? Melhorando assim o tratamento do paciente. E muitas vezes até são necessários, depois de um tratamento, diagnóstico e tratamento, um planejamento ortocirúrgico, muitas vezes para melhorar a qualidade de vida, função e, consequentemente, a estética desses pacientes. Então, vamos falar sobre um entendimento maior, um pouco sobre a forma do cromossomo, entendendo a sua forma e onde podemos identificar a alteração que existiu, né? O distúrbio genético que existiu para denominar aquela alteração no paciente, aquele sinal, sintoma ou aquela síndrome. Temos que identificar o cromossomo, qual é o número do cromossomo, cromossomo 21, cromossomo 15, por exemplo. Temos que identificar o braço do cromossomo, que seria no braço curto ou no braço longo. O braço curto ele é identificado com a letra P e o braço longo é identificado com a letra Q. Qual seria a região desse braço? Certo? Seria mais próximo ou mais longe, mais no final. Qual seria a banda ou, menos especificamente, a subbanda? Ou seja, um cromossomo
ele é formado por uma sequência de DNA, como nós já falamos, que ele contém vários genes e nucleotídeos, também já falamos. Então, existem células, por exemplo, que vão estar alteradas lá no seu DNA, a identificação para aquela doença. Vamos pensando, qual seria o padrão então de herança no cromossomos? Vamos identificar. Ele vai ter o cromossomo, qual seria o braço, qual seria a região, menos especificamente a banda e muito menos ainda a subbanda. Então, a região seria aquele segmento do braço entre dois marcos e a banda, poderíamos dizer que seria aquela parte do cromossomo que se distingue pela coloração. Então, como exemplo, podemos dizer, na síndrome de Tietjen-Collis, 5q32, vamos identificar o cromossomo. Qual seria o cromossomo? Visualizando da esquerda para a direita, seria o cromossomo 5. Qual seria o braço? Q representa o braço longo. Qual seria a região? 3 é aquela mais próxima da ponta do cromossomo. E qual seria a banda? A banda 2. Outro exemplo que podemos citar seria o 14q21, ou seja, qual seria o cromossomo? 14. Qual seria o braço? Q, braço longo. Qual seria a região? 2, quer dizer, intermediária. E qual seria a banda? A banda 1, ou seja, no cromossomo 14, no seu braço longo, na segunda região, na primeira banda. Seria assim identificado, certo? Ou podemos ler, primeira banda na segunda região do braço longo do cromossomo 14. Quais seriam, então, os padrões de herança? Como iríamos herdar essas alterações, que podem ser de algumas formas que nós enumeramos? Poderia ser, primeiramente, a autossômica dominante, dentre outras. Vamos de uma por uma, falando um pouco mais detalhadamente de cada uma delas. A autossômica dominante. Ela seria aquela em que atinge ambos os sexos igualmente. Ou seja, a gente quando fala em autossômica é porque já ocorre que o cromossomo ele não é responsável pela determinação do sexo, certo? Um gene com 2 alelos. Por exemplo, eu tenho um único gene e tem 2 alelos, o Bzão e o Bzinho. São conhecidos em torno de 200 condições para esse padrão de herança. Ele pode ter alterações físicas bem claras, os efeitos são bem claros. A transmissão ela é vertical, seja de pai para filho ou através de mutações, e tem 50% de risco de afetar os seus descendentes. Como exemplo desse padrão de herança, nós temos a doença de Huntington, a distrofia miotônica, a polineuropatia amiloidótica familiar, entre outras doenças. Então, a autossômica recessiva, o segundo padrão de herança. Nós podemos dizer que, inicialmente, existem 900 condições conhecidas por esse padrão de herança. Vamos entender o que seria um alelo. Um alelo são variantes alternativas de uma informação genética para um determinado locus. Temos um locus e temos para ali uma informação genética e temos variantes alternativas para aquele local. Existem 2 tipos de alelo. O alelo normal, que é aquele presente em um determinado gene na maioria das pessoas, que também é chamado de selvagem, e um alelo mutante, que ele difere do alelo selvagem ou normal, porque por causa de uma mutação que ocorre na sequência dos seus nucleotídeos ou então na disposição do DNA. Então, existem 2 alelos defeituosos, que seria um conselho do portador de um gene. Se existem pais, homem e mulher, né, os pais heterozigotos normais, eles terão automaticamente crianças afetadas, porque eles são heterozigóticos, tem o Bzão e o Bzinho cada um. Então, quando houver o cruzamento, né, vão ter crianças que serão afetadas. Quanto mais raro um gene recessivo, maior será a sua probabilidade de consanguinidade. Como exemplo de um padrão de herança autossômica recessiva, teríamos a anemia falciforme, a mucopolissacaridose, fibrose cística, fenilcetonúria, galactosemia, o albinismo, entre outras.
Então, os padrões de herança do tipo ligado ao cromossomo X, como poderíamos explicá-los? Eles seriam o quê? Uma doença ligada ao cromossomo X ou herança ligada ao cromossomo X é aquela em que os genes não estão localizados na região não homóloga do cromossomo X. Neste tipo de herança, as fêmeas vão apresentar 3 genótipos e o homem apresenta apenas 2. Ou seja, é um gene de distribuição não igual. Ou seja, nós temos um gene com 2 alelos. Então, a fêmea, por exemplo, ela pode ter, né, um gene para 2 alelos que estão localizados na região não homóloga do cromossomo X. Então, a fêmea poderia apresentar que tipo de genótipos? XBzão, XBzão, XBzinho, XBzinho ou XBzão, XBzinho. Já os machos, eles apresentam apenas o XBzão, Y, XBzinho, Y. Então, eles possuem o quê? Apenas um alelo, dizendo então que esses machos eles são hemizigóticos. Como poderemos ver aí, ó. Então, os genes de distribuição não igual nas mulheres, eles podem ser homo ou heterozigotos, e nos homens são hemizigóticos. Então, nos homens, os genes não são recessivos, com a manifestação do fenótipo. Para que o homem manifeste esse fenótipo, né, sendo já, começou a possuir apenas um X, ele apresentando, ele vai ter a característica, certo? Vai se manifestar. E ele é muito mais comum em homens recessivos e em mulheres dominantes. Um exemplo disso é a hemofilia, o daltonismo, entre outras doenças. Como outro padrão de herança, nós temos o poligênico multifatorial. O próprio nome já nos fala um pouco sobre isso. Poligênico multifatorial, ou seja, poligênico, vários genes, múltiplos genes. Multifatorial, mais outros fatores do ambiente. Nós podemos dizer o quê? Que o estilo de vida do paciente, os fatores do ambiente, né, eles vão ter uma influência nesse padrão de herança. Ou seja, as escolhas diárias, o que se faz, por exemplo, a longo prazo, se você tem estresse, se você usa o fumo, o quão ativo você é de praticar esporte, como é sua alimentação, esses fatores vão influenciar na sua saúde, o meio em que você vive, certo? Então, junto com os genes, os fatores ambientais, teremos esse padrão de herança. Como exemplo, teriam a hipertensão, o câncer, o diabetes tipo 2, as alergias, fissuras labiais e palatais. O nosso DNA, temos que lembrar que ele não é o nosso destino final. A maneira como vivemos vai influenciar no nosso fenótipo. O fenótipo, o resultado vai ser influenciado. O nosso genoma, ele é influenciado pelo meio em que vivemos, para que haja o desenvolvimento de tal fenótipo. Outro padrão de herança que nós temos o cromossômico, que seria dito como aqueles em que ocorrem processos de deleção ou processos de inversão ou inserção ou translocação, certo? Então, vamos dizer, genes individuais que possuem estrutura normal. Isso acontece em 0,2% das condições esporádicas e familiares. Então, existem essas alterações que foram citadas, número de cópias, podem haver deleção, inversão, inserção, translocação, recíprocas. E também pode haver aneuploidias, ou seja, alterações no número dos cromossomos autossômicos, como a síndrome de Down, a de Edwards, a de Patal, certo? Ou também aneuploidia nos cromossomos sexuais, como, por exemplo, na de Klinefelter, na trissomia do X, no cromossomo Y extra, na síndrome de Turner, e que todos eles vão levar a um retardo de crescimento e desenvolvimento deficiente. Como um dos últimos padrões de herança que vamos citar, seriam os padrões atípicos. Eles são bem mais complexos para se entender, mas vamos dar uma forma mais geral para exemplificar. Eles seriam 3 formas. Seria o sprinting, a primeira, que seria uma alteração que ocorre na formação do DNA, ou seja, o gene estaria desligado. Isso tem que haver um certo controle no desenvolvimento do feto e uma regulação todo sistêmico. Isso já ocorre tanto no cromossomo 11 como no 15, e são genes que possuem apenas uma única cópia.
Temos a outra forma de padrões de herança atípico, a expansão da repetição tripla do DNA, ou seja, o DNA vai estar triplicado, ou seja, houve um alongamento genético, ou seja, foi uma mutação. Um gene quando está alongado ou parte dele está inativo. E outro padrão atípico também seria o DNA mitocondrial, o DNA citoplasmático, uma alteração nesse DNA. Veremos agora alguns tipos de síndromes para que a gente possa exemplificar como elas seriam entendidas, algumas alterações orais e crâniofaciais que possam ser visualizadas para que facilmente ou que nos ajude a diagnosticar e entender para que haja um melhor tratamento desse paciente. Por exemplo, a síndrome Down. Ela resulta de quê? Da trissomia do cromossomo 21. No geral, que a gente sabe que ela pode ser uma translocação de uma parte ou uma duplicação dele. O que significa que cada célula do corpo possui 3 cópias do cromossomo 21 em vez de 2, como é usual. Podemos mostrar nessa imagem. Então, menos comumente, ela ocorre quando parte do cromossomo 21 ela é anexada, como já citado, translocada, e para outro cromossomo durante a formação das células reprodutivas, como foi dito. Então, temos uma imagem mostrando o cromossomo 21 extra, ou a translocação, quando seria um cromossomo sexual. Ele está relacionado com a idade do paciente, ou seja, antigamente se relacionavam muito as doenças, as síndromes, com a idade materna. Hoje já se sabe que a idade paterna influencia, ou seja, o tempo que o espermatozoide já tem do indivíduo, a produção dele já é comprovado que tem uma alteração, que tem influência. Mulheres jovens, com homens maduros, terem filhos com síndromes, certo? Não só mulheres velhas, independente da idade do homem, ter filhos com síndrome, e sim mulheres jovens com homens maduros, ter filhos com síndromes. Então, a relação com a idade materna, numa pesquisa, foi vista que entre 15 e 29 anos era 1 em cada 1.500 casos. De 30 a 34, 1 em cada 800. De 35 a 39 anos, 1 em 270. Na idade de 40 a 44 anos, era 1 em 100. E acima de 45, 1 em 50. Ou seja, quanto maior a idade, nesse estudo materna, maior a chance de ter um paciente, um filho com síndrome de Down, de haver esse distúrbio genético. Então, no último censo de 2010, foi visto que no Brasil havia 1 em cada 700 nascidos vivos nasciam com a síndrome. Como características gerais desse paciente, nós podemos ter sabemos que esta é uma condição cromossômica, né, que está associada a uma deficiência intelectual. Então, tem as aparências da face, são características, como, por exemplo, o paciente tem um tônus muscular mais fraco, que seria uma hipotonia, a boca estaria aberta e a língua protruída, certo? Cerca de metade de todas as crianças afetadas já nascem com um distúrbio cardíaco, que seria de 40% a 60%, 50%, que eles apresentam uma deficiência mental, dependendo do caso, mais leve ou mais severo, que eles apresentam uma estatura baixa e com tendência a maior peso na fase da adolescência, e as suas articulações têm uma grande flexibilidade. Eles também podem apresentar algumas anormalidades digestivas, certo? Como bloqueio digestivo, mas essas alterações são menos comuns, certo? Como características crâniofaciais dos pacientes com síndrome de Down, nós podemos saber que eles apresentam frequentemente resfriados, possuem também infecções dos seios das faces, dos ouvidos, certo? Isso aí deve ser tratado precocemente, para que se evite, né, de forma mais agressiva, que ocorra uma perda da audição ou algumas infecções crônicas. Então, no geral, eles são pacientes braquicefálicos que apresentam um achatamento do occipital, os seus olhos são salientes, as suas pálpebras são epicantais, o seu pescoço é bem largo e curto, certo? Eles possuem também uma instabilidade atlanto-occipital no pescoço. Eles possuem uma macroglossia, o que é favorecido pela pouca tonicidade dos músculos, a boca fica aberta e a língua sai. Microdontia, dentes conoides, retenção de dentes decíduos, um padrão de erupção muito irregular.
A erupção não se compara à normalidade e apresenta doença periodontal. Como outras alterações craniofaciais, eles têm uma alteração do canal mandibular, podendo ter variações, o que já complica em processo de cirurgia. E o nível ósseo alveolar pode diferir devido ao retardo do desenvolvimento do crescimento e também devido a algumas doenças periodontais. Também pode ser muito vinculado a processos cirúrgicos, né, extrações dentárias, então ter bastante cautela nesses momentos. Outra síndrome que nós podemos identificar seria a picnodisostose. A picnodisostose ela é uma doença autossômica de desordem óssea recessiva, que é resultado de uma disfunção dos osteoclastos. O primeiro caso dela foi descrito em 1923 por Montanari, mas só que também ela ficou conhecida por Marandotax e Leme, porque eles definiram características específicas da picnodisostose. De onde vem esse nome picnodisostose? Picno, ele fala de denso, dis, defeituoso e osteum, osso. Ou seja, isso foi dito em 1962, diagnosticou com essa denominação. Mas é também conhecido como síndrome de Marandotax-Leme, como já foi falado. Isto é relacionado com 30% de consanguinidade. Antigamente, ela era chamada de síndrome de Toulouse-Lautrec, porque era um artista francês que ele se pensava que ele tivesse sido afetado por essa doença, então conhecido também com esse nome. A prevalência da picnodisostose é de 1 em cada 1,7 por milhão de pessoas, ou seja, e também apresenta uma distribuição igual por sexo, certo? Não difere entre o sexo feminino e o masculino. Uma forma rápida de se explicar o que seria essa picnodisostose seria o quê? O cromossomo humano, o gene candidato à picnodisostose, ele foi mapeado e encontrado para aquele cromossomo humano 1q21, através de análise de ligação genética, e posteriormente identificou esse gene como codificador da catepsina K. Ou seja, como seria o processo fisiológico? A catepsina K é uma protease lisossômica, ou seja, uma enzima lisossômica que desempenha um importante papel na reação da matriz óssea. Quando ocorre a formação de uma catepsina K mutante, ela não vai degradar de forma correta a matriz óssea. Ou seja, os osteoclastos que contêm a catepsina K, se for mutante, não farão a degradação correta. E aí vão levar a uma remodelação óssea defeituosa, certo? Isso seria exatamente como se entendeu o processo da picnodisostose. Então, como manifestações clínicas da picnodisostose, nós teríamos os pacientes apresentam uma baixa estatura em quase 100% dos casos, um aumento da densidade óssea desses pacientes em também quase 100%, 87% dos casos, as fontanelas e as suas suturas estão abertas, aí tem fraturas frequentes, os seus olhos são bem proeminentes em 1/3 dos pacientes, as suas mãos e os pés são grossos, 50%, como podemos identificar na imagem, e as suas falanges terminais são bem curtas, a quarta e quinta falange já são bem curtas, certo? A picnodisostose ela vai apresentar como manifestações orais e craniofaciais algum defeito nos dentes, como, por exemplo, um atraso na erupção também dos dentes permanentes, então, se uma persistência dos dentes descido, um apinhamento, uma maloclusão e uma hipoplasia da maxila da mandíbula com um ângulo mandibular bem obtuso. Como podemos ver nas imagens, né? Num caso clínico, temos a paciente DLM de 21 anos e 11 meses, do sexo feminino. Ela apresenta um ângulo da mandíbula obtuso, na radiografia frontal um palato bem estreito, uma hipoplasia da maxila. Também podemos ver uma deficiência maxilar transversal e nas fotos intraorais podemos ver um apinhamento severo, certo? Presença de cáries, doenças periodontais e mordida cruzada. Então, através de algumas características dessas, são comuns em pacientes com picnodisostose.
Outra síndrome que podemos falar sobre ela seria a desostose cleidocraniana, também chamada hoje em dia de displasia cleidocraniana. O termo displasia cleidocraniana, o CCD, que tem um certo homínio, vou explicar já o que seria isso, ele é derivado das palavras gregas antigas, cleido, que é clavícula, crânio, cabeça, e displasia, que seria uma formação anormal, ou seja, uma formação anormal que tem a ver com a cabeça e com a clavícula, certo? Ela é estimada por milhão, ou seja, em torno de 1 milhão de casos que nascem e não diferem por raça ou por gênero, certo? Em 1898, cunharam esse termo para essa condição de desostose cleidocraniana. Ele foi geralmente usado porque se acreditava que essa alteração era originada porque ele evoluía apenas de ossos de origem intramembranosa, ou seja, de ossos do crânio e clavícula e ossos chatos. Estudos subsequentes demonstraram e encontraram que ossos também de ossificação endocrondal também vão ser afetados pela desostose cleidocraniana, ou seja, é um distúrbio generalizado em muitas estruturas esqueléticas. Então, o termo desostose ele foi alterado para displasia cleidocraniana, para refletir os aspectos mais generalizados, certo? O gene mapeado foi o cromossomo 6p21 e cerca de 1/3 dos casos vêm de mutações. As manifestações clínicas que podem ser detectadas, observadas, são a baixa estatura, as clavículas elas são hipoplásicas ou aplásicas, né? Existe um retardo no fechamento das fontanelas e ossificação tardia das suturas. A desostose cleidocraniana apresentou como manifestações intraorais. Podemos observar pela própria radiografia frontal, em que existem múltiplos supranumerários permanentes, um excesso de dentes supranumerários, falta da esfoliação desses dentes descidos, ou seja, uma erupção retardada e uma permanência prolongada dos descidos, né? Uma hipoplasia do terço médio da face do paciente, o palato do paciente ele é arqueado, a dentição dele é aplásica, as raízes são bem mal formadas, existem cistos de retenção que vão ajudar a reter esses dentes permanentes, né? Existe uma hipoplasia do esmalte e a presença de cáries. Uma foto intraoral de um paciente com desostose ou displasia cleidocraniana, em que se observou que, após um tratamento cirúrgico do paciente de tecido, que essa primeira foto do lado esquerdo, o paciente tinha em torno de 10 anos, que após uma remoção cirúrgica do tecido, do osso que cobriu os incisivos permanentes, foi mostrada uma erupção espontânea que ocorreu na maxila dos incisivos e também dos incisivos inferiores na mandíbula. Essa foto inicial da esquerda foi tirada aos 10 e a foto da direita aos 11. Então, houve uma demora na erupção e após um procedimento cirúrgico se permitiu a evolução do caso. Outra síndrome que nós podemos citar seria a síndrome do X frágil. Descrito inicialmente em 1943 por Martin e Bell, é uma deficiência intelectual herdada causada pela mutação do gene FMR1. Essa síndrome do X frágil é a forma mais comum de deficiência intelectual herdada em homens. Então, é a presença de um sítio frágil no braço longo do cromossomo X. Isso foi determinado por Lubis em 1969. É a forma mais comum de deficiência intelectual em homens de retardo. E também uma causa até significativa na deficiência intelectual em mulheres. É 1 em cada 4.000 homens e 1 em cada 8.000 mulheres. Afeta muito mais severamente homens e está muito relacionada com o autismo e a hiperatividade. Então, também associadas com outras anormalidades, como o estrabismo, a epilepsia, miopia, fendas palatinas e um prolapso da válvula mitral.
A síndrome do X frágil, ela apresenta como manifestações clínicas no paciente. Ele apresenta uma cabeça grande, o rosto comprido, a testa e o queixo são muito proeminentes, as orelhas são salientes, existe também apinhamento dentário. Outra síndrome que nós podemos falar sobre ela é a síndrome de Robinow. Originalmente, ela foi descrita por Manuel Robinow em 1969. É uma displasia esquelética congênita, do tipo herança autossômica dominante, e também foi determinado que ela pode ser recessiva, ou seja, devido à heterogeneidade que existe de evidências genéticas. A forma mais severa dela seria a forma recessiva. Então, ela apresenta como algumas características clínicas do paciente, esqueléticas gerais, as costelas anômalas, ou seja, uma fusão ou ausência em 40% delas, uma escoliose em 60% desses pacientes. O paciente ele tem como manifestações clínicas uma baixa estatura, os membros são curtos, os polegares e os seus dedos dos pés são bem largos, uma hipoplasia genital e como manifestações clínicas esqueléticas, já foi falado anteriormente, nós temos como características intraorais, crânio-faciais, uma bossa frontal, a testa do paciente larga e alta, o nariz deprimido e a micrognatia em 87% dos casos, um hipertelorismo em 100% dos casos, os olhos também são bastante proeminentes, testa alta em relação ao rosto e leva a uma desproporção da face, o rebordo do alveolar ele é bem hiperplásico em 66% e existe um apinhamento dentário. Outra síndrome que podemos citar é a síndrome Noan. Existe nessa síndrome, ela é causada por uma alteração em um dos vários genes autossômicos dominantes. Ou seja, uma pessoa com a síndrome Noan, ela pode ter herdado um gene alterado, mutado de um de seus pais, ou a mudança desse gene, ele também pode ser uma nova alteração devido a um erro transmitido pelo óvulo ou pelo espermatozoide ou ocorrido na concepção. Então, é muito variável isso. Então, foi já se descoberto na literatura a alteração de 4 genes, esses referidos. A prevalência da doença é 1 em cada 1000, também pode ser de 1 em cada 2.500 pessoas. A transmissão ocorre familiar em 30 a 75% dos casos e mais da metade dos casos representam novas mutações. As manifestações clínicas que nós temos na síndrome Noan seria uma baixa estatura, seria uma cardiopatia congênita, ou seja, a maioria dos pacientes já nascem com problemas cardíacos. O pescoço do paciente é largo e curto. Apresenta problemas oculares no estrabismo em quase 100% dos casos. Apresentam problemas de sangramento, ou seja, problemas hematológicos nas vias intrínsecas, ou seja, deficiência do fator 11, 12, 8, como na doença de von Willebrand, da trombocitopenia em 1/3 dos casos. Apresenta também uma deformidade no tórax, que é o pectus caricatum superior ou pectus scavatum inferior, também apresenta, que é uma depressão, os términos das costelas na frente do tórax. Tem também a raquidactilia, nós podemos ver, criptoquierdia, problemas linfáticos, manchas de cor de café na pele com os nervos pigmentados espalhados por todo o corpo, clino e brachdactilia e um excesso de pele e uma baixa expansão do cabelo na região posterior do pescoço. Como características orofaciais desses pacientes, nós temos a macrocefalia relativa, né? As faces deles são bem triangulares, tem um hipertelorismo, o queijo do paciente é profundo, certo? Tem fissuras palpebrais descentes,
uma ptose palpebral e olheiras baixas e o aumento do tamanho da mandíbula. Intraoralmente, nós podemos visualizar uma micrognatia. O palato do paciente ele é alto e é arqueado, existe uma má oclusão dentária, dentes impactados e lesões de células gigantes, tanto na maxila como na mandíbula. Então, essas são algumas das síndromes que nós podemos identificar. Alguns outros síndromes poderão surgir durante os procedimentos da clínica e isso vai ser diagnosticado ou o paciente já chega com o diagnóstico do centro de referência que encaminhou para o atendimento. Temos que fazer uma pesquisa e ver quais seriam as melhores condutas para aquele paciente, as peculiaridades daquela síndrome, alterações ósseas, retenções, alterações de coagulação, como nós vimos agora, para que se dê um tratamento mais seguro e o melhor possível dentro das condições para o paciente, certo? Então, alguma dúvida, podem entrar em contato e até breve. Muito obrigada.